E aí, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 4 do nosso curso, né? SQL Server N1. E sabe que nesse curso não tem enrolação, é direto ao curso para não perder tempo, né? Então vamos começar. Nós fizemos aí, nas aulas anteriores, algumas configurações no SQL Server pós-instalação. Mas também tem configurações para fazer no Windows, né? Todo software instalado aí no equipamento, ele depende diretamente do sistema operacional. E o sistema operacional pode ter diretivas que travem um pouco lá o software, né? E nós precisamos mexer nisso. Em se tratando do SQL Server, há duas diretivas que nós vamos mexer. A primeira, o IFI, né? IFI. Essa, na verdade, já foi configurada na instalação do SQL Server. A partir da versão 2016, ele já te dá essa opção. Tá? E a outra é o LPIN, LPIN. O que esse cara faz? Configurando ele, nós vamos impedir que o sistema operacional coloque dados do SQL para ser lido em páginas de disco. Ler disco é muito complicado. Tá? O que nós vamos precisar? Do usuário do SQL Server. Então, eu vou buscar esse usuário aonde? Vou lá no gerenciador do SQL Server, tá? No serviço do SQL Server, eu vou ver as propriedades dele. E aqui já vai aparecer para mim, account name, quem é o usuário. Dou um Ctrl C para copiar. Ok? E agora eu vou executar, né? Windows R. O Alpine, ele está no gpedit mesmo, tá? gpedit.msc. Qual é o caminho dele? Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, User Right Assignments. Aqui eu vou procurar um cara chamado Lock Page in Memory. Enter, não tem ninguém aqui. Eu vou adicionar, dou um Ctrl V no usuário do SQL Server, check names, ok. Apply, ok. Configurou. Simples assim. O outro, na verdade, né, o IFI já é no secpool MSC. Na verdade, nós só vamos conferir que já está configurado. Como eu falei na instalação, o SQL Server configurou. Mas suponha que alguém instalou e esqueceu, né? O caminho Local Policies, User Right Assignments. Aqui eu vou procurar um cara chamado Perform Volume Maintenance Task, né? Maintenance Task. O usuário já está lá dentro. Se não tivesse, era só clicar em adicionar, colocar o usuário, check names, dar um OK, apply OK novamente. Tá? Então, configuramos políticas de segurança. Para entrar em vigor, necessariamente, tem que reiniciar o Windows. Ok? Passamos por essa parte. Vamos lá para dentro do SQL Server agora. Nós terminamos a nossa aula passada com restauramos a AdventureWorks com outro nome e mudamos o nome dos arquivos lógicos, né? Para ficar em compliance com o novo nome da base. Mas nós precisamos ter backup das nossas bases. O foco aqui é automatizar processo. Quem que automatiza o processo? Os jobs, os trabalhos. Tá? Expandindo toda a árvore, eu vou expandir SQL Server Agent Jobs. Vou criar uma categoria. Categorias são importantes porque lá na frente eu posso precisar de auditoria, relatórios, e as categorias vão me ajudar a filtrar isso. Vamos criar uma categoria para DBA. Clica com o botão direito em Jobs, gerenciar a categoria de Job. Na janela que abriu, clica em Adicionar, coloca o nome da categoria, OK. A categoria já está cadastrada. Tá? Deixa eu já buscar o nosso arquivo de script, né? Já tem bastante script aqui para a gente usar, tá?
Bom, vamos então automatizar esse backup agora. Aqui em Jobs eu clico com o botão direito, novo job, novo serviço. Vou dar um nome para ele, um nome coerente, né? Backup do SQL Server M1. O owner, aí é como nós já falamos de aula anterior, procura aí na empresa política quem que é o owner dos objetos. A categoria, seleciona a categoria que eu acabei de criar, DBA. E coloca uma descrição, tá? É interessante colocar uma descrição e especificar o que esse job está fazendo, tá bom? Faz o backup da base SQL Server M1 diariamente às 3 horas para o diretório C2 invertida temp invertida SQL Server M1.back. Já tá bom, não precisa escrever uma bíblia aí, tá? Só deixa claro o que ele faz. Bom, lá na esquerda agora, step, são os passos. Posso ter um ou vários em um job, tá? Um novo step. Também vou dar um nome para ele que seja coerente, tá? Backup full SQL Server N1. Type vai ser uma instrução transaction SQL mesmo. Banco de dados. O backup pode ser feito na master. Se fosse um procedimento que eu tenho só numa base, por exemplo, na base SQL Server N1, eu teria que trocar aqui a base de dados para ela. Senão, o job vai ser executado, vai procurar o objeto e não tem na outra base, vai dar erro. Tem que ser na base onde o objeto existe. Tá? Lá no nosso arquivo, no script 8A, eu deixei criado dois aqui, um para dar erro e um para executar normal. Tá? Eu quero pegar primeiro o que dá erro. Aqui no step eu vou colocar o que eu quero que ele faz. Backup da database para o disco. Eu informei aqui o diretório errado, que é para dar erro, tá bom? Do lado esquerdo em avançar, eu tenho duas situações aqui que é bom atentar. Se ele terminar com sucesso, o que eu quero que aconteça? Por padrão, ele vai pular para o próximo step, mas não existe próximo step. Então eu quero que ele para e gere o relatório de sucesso. E aqui se ele der erro? Pode existir uma condição que você tenha mais steps, e por exemplo, se o step 2 der erro, você quer que continue para não prejudicar algum procedimento de sistema, e depois você volta e vê o que deu erro e executa só ele, né? Então, se essa for o caso, se der erro, você marca para ele ir para o próximo step. Aqui no caso, eu quero que ele também pare e gere o relatório de erro. Ok. Schedule. Quando que esse job executa? Novo. Um nome para ele, tá? Vou colocar temporizador backup pool SQL Server N1. Tá? É recorrente, tá? A frequência dele aqui está semanal, eu quero diário, às 3 horas da manhã. Se fosse um processo para executar de tempos em tempos, é a de baixo. Eu posso executar de tantas em tantas horas, minutos ou segundos. Tá? Mas aqui eu quero 3 horas da manhã. Dou um OK. OK novamente. O nosso step já pode ser visto aqui na seção de jobs. Está aqui, ó. Temos aí dentro desse job step para fazer backup. Tá certo? Ele está programado para as 3 horas, né? Deixa eu abrir o diretório. Eu acho que existe um arquivo lá. Pronto.
Nós vamos forçar o uso desse job, tá bom? Botão direito, Start Job at Step. Ele vai iniciar o job e vai dar erro, porque o diretório não existe. Deu erro. O que eu faço se deu erro no meu job? Eu clico com o botão direito sobre ele e vou em ver histórico. No histórico vai aparecer tudo o que aconteceu com o job. Eu venho aqui. O que ele foi fazer que deu erro? Ele vai dizer para mim que não conseguiu abrir o serviço ctemps SQL Server N1.back. Tem alguma coisa errada aqui nesse comando. A gente já sabe que é o nome do diretório. Como é que eu conserto isso? Botão direito no job, propriedades. Vamos na guia step. Seleciono o step que eu quero, poderia ter mais, né? Editar. Vamos corrigir aqui o nome do diretório, que nós sabemos qual é o erro, né? Dá um OK. OK novamente. Vamos executar agora o job. Start Job at Step. Agora ele vai executar e vai terminar com sucesso. OK, vamos ver o histórico dele. Agora, se eu olhar aqui quando ele fez o backup, ele vai dizer para mim que terminou com sucesso. Tá? Então, dessa forma, nós automatizamos os processos no nosso banco de dados, das nossas bases, tá certo? Bom, passo seguinte. Agora já vai começar a ficar mais profissional a coisa do nosso curso, tá? Por quê? Porque nós estamos falando que o DBA tem que manter a base em pé e na melhor performance possível. Quando nós criamos um banco de dados, não é só criar o banco de dados. Existem diretivas que são padrão, que eu crio um banco de dados e ele já assume porque é padrão, está tudo ligado. Mas tem diretiva que eu preciso que está desligado. O SQL Server ele não conhece a sua necessidade, o que a sua base vai rodar, o que ela vai executar, qual vai ser o tamanho dela, qual vai ser o dinamismo dela. Então ele não vai ficar setando suas bases, é você que tem que fazer isso, certo? E uma coisa que é mandatório se eu quero performance é criar grupos de arquivos em discos diferentes. Eu posso criar tudo num disco só? Posso. Qual vai ser a diferença? É que num disco só eu vou ter as vantagens, mesmo se eu criar em discos diferentes, exceto a performance. Só vai me dar performance se for em disco diferente. Isso, gente, dá uma diferença fantástica, tá? Discos diferentes, uma diferença fantástica. Aí, alguém pode dizer, mas eu não preciso do file group, eu posso adicionar arquivos em discos diferentes. Mas tem recurso que você não vai conseguir fazer na sua base se não estiver dentro de um file group. Vou mostrar um para você super interessante. Vamos criar a nossa base aqui no modo meio simples, tá? DB File Group. Vamos ver se criou. Criou. Bom, eu vou adicionar nessa base o módulo de clientes e o módulo de vendas. Vou criar os file groups para tabela, para objeto, né? Índice, para campo log nesse momento. Ok? Então, eu vou pegar o primeiro file group e vou criar ele via janela. Para você ver como que é. Botão direito na base, propriedades. E vamos na opção File Group. Adicionar. Colo o nome, dou OK. File Group está criado. Vou pegar esse primeiro arquivo aqui, CliDados. Eu vou inserir um arquivo aqui. Botão direito, propriedades. Agora nós vamos em Files, tá? E vamos adicionar um arquivo. O nome do arquivo, ele é do tipo data. O file group vai ser no file group que nós criamos. O tamanho dele, 10 megas, né? Crescimento, nós vamos padronizar. Aonde que ele vai ficar? Vai ficar em ctemp, né? E o nome dele?
será cli underline dados ponto n de navio, d de dado, f de faca. Isso aqui nós falamos na aula passada, ok? Ok. Aqui ele existe agora. O arquivo criado. Como eu falei. Ah, mas pode criar só o arquivo no diretório. Calma. Vamos com calma. Nós criamos via janela. Só que DBA, gente, não usa janela. DBA usa Transaction SQL. Porque é muito mais rápido, muito mais fácil. Ok? Vamos criar mais 2 file groups. Para índice e para o campo de log. E vamos adicionar 2 arquivos nesses file groups. Vamos criar a tabela clientes no file group fg clientes dados e o campo log, que é esse aqui, o var binary max, a gente vai colocar no file group de log. Criamos a tabela. Vamos criar um índice não clusterizado no file group de índices, clientes. Criado. E vamos popular essa tabela com 500 registros. Ok? Vamos dar sequência e fazer o módulo de vendas? Vamos criar 3 file groups, 3 arquivos para esses file groups. Vamos criar aqui a tabela de vendas no file group fg vendas dados e o índice fg vendas índice. Tá ficando tudo organizadinho aqui, tá? E vamos popular essa tabela com 250 registros. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa base. Botão direito, propriedades. Vamos ver aqui os file groups. Todos aqui foram criados. Vamos ver lá em Files. Todos os arquivos que nós criamos, onde que eles estão, tá? Os file groups que nós colocamos eles, certo? Muito bem. Tem uma query aqui que você consegue visualizar a situação dos seus file groups, ok? Tem índice, tem campo log, tem tabela, certo? Ok. O que eu quero fazer agora? Eu quero explorar uma coisa muito legal quando a gente cria file group. Tá? Que você pode fazer um backup full. Vamos fazer um backup full. Fizemos o backup full. dbfilegroup.back. Está aqui. Mas, vamos supor que alguém diz assim, olha, nós temos que restaurar só o módulo de clientes na unidade lá de Belo Horizonte. Então você não precisa entregar o backup da base inteira. Você entrega o backup só do file group de clientes. Tá? Vamos fazer o backup do file group de clientes. É o módulo clientes.back. Módulo clientes.back. Vamos então agora dar um drop nessa base. Vamos tirar ela, vamos acabar com ela. Aqui eu estou usando o Transaction SQL para você ver também, né? O único impacto aqui é que se tiver algum usuário na base, ele vai dar erro. Aí, para ficar completo, eu teria que validar se tem usuário, se tiver, matar a conexão, para depois excluir a base. Vamos lá? Tá pensando. Pensando até demais, já. É o caso que eu falei para você, ele achou alguma conexão pendurada e deu erro, tá? Então eu vim e deletei via janela, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai restaurar só o módulo de clientes. Mas você está vendo que aqui, ó, primário é obrigatório? Por quê? O primário é o file group que o SQL cria por padrão e os metadados são de dentro. Se eu não levar o primário, não funciona, tá? Vamos extrair. Restauramos, né? Atualiza. Quando você olhar as tabelas, você vai ver que ele vai mostrar que existe uma tabela de vendas. Mas por quê? Porque está no metadado lá no primário. Mas a tabela de venda,
botão direito, eu vou tentar extrair 1000 registros, ele vai dar erro, porque ela não está, é um fantasma essa tabela aí dentro, tá? Ela não existe aí dentro. Porém, no clientes, ele vai funcionar. Apareceu os dados, certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou deletar essa base de novo. Agora que eu deletei, existe um caso que pode acontecer com você, tá bom? Deu um problema e você vai restaurar essa base e o sistema está parado. Então você tem uma ordem dos file groups que você tem que ir restaurando, o sistema já ia entrando no ar, enquanto você restaura. De repente você pode levar horas para restaurar a sua base. Então o que a gente vai fazer? A gente vai extrair agora do arquivo do backup full o módulo clientes. Tá? Vamos lá. Já extraiu. Dou um refresh. Lá na base, mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes, tá? Por quê? Porque aqui a gente extraiu só clientes. Vamos ver vendas. Select top 1000. Vai dar erro. Mas os clientes, top 1000, ele retorna dado. Bom, qual é o próximo que você vai ter que restaurar? Vendas. Bom, então agora eu vou restaurar vendas. Põe para restaurar vendas, já restaurou. Atualizar as tabelas. Clientes, eu já sei que está ok, né? Top 1000, voltou dados. E vendas? Vendas agora tem que retornar também. Retornar também, tá? Então eu estou restaurando por módulo. Entendeu? Então File Group é uma parada muito legal. Tá muito legal. O pessoal de BI que gosta desse tipo de restore, né? Bom, posso levar essa base para produção? Não, não posso. Aqui foi só para demonstrar o File Group para você. A gente vai usar isso na próxima aula, tá? Por quê? Porque agora a gente vai começar uma base, que é base para subir para produção, certo? Eu vou criar essa base chamada produção, vou criar um file string, já estou colocando no File Group, tá certo? Uma base, aquele modo mais completa, né? Igual nós criamos na aula passada. Produção está aqui. Agora, o que acontece, gente? Existem várias diretivas que eu tenho que conhecer e aplicar na base para ela ser o mais performático possível. Eu vou aplicar algumas e vou dizer para você o que eu estou aplicando e você vai me dar razão. E essa base vai ficar muito boa. Tá? Vamos começar. Auto-create estatística. O que acontece? O otimizador vai gerar um plano de execução e não acha o índice. Ele fala para o SQL, preciso de um índice aqui que não existe. E passa os dados. O SQL vai, cria uma estatística e devolve essa estatística para o otimizador poder ler esse histograma e gerar um bom plano de execução. Então essa diretiva tem que ficar habilitada. Auto-update estatísticas. Mesma coisa, o gerenciador está gerando um plano e ele fala, SQL Server, essa estatística aqui está fora, não está legal. Aí o SQL vai dizer assim, eu vou atualizar. Só que o SQL vai parar a transação. Atualizar, depois devolver para o otimizador vai continuar gerando o plano para executar. Aí entra um problema. Suponha que a sua tabela seja enorme. O SQL Server pode demorar um certo tempo para atualizar essa estatística. E a transação vai ficar parada. Cliente e gestor não quer saber disso. Tá? Vamos deixar habilitado. A próxima, auto-update estatística. Mesma coisa, mas tem uma coisinha aqui. Ó, ACID. Essa diretiva vai quebrar essa lógica de parar a transação. Por quê? Quando o SQL Server for atualizar uma estatística, ele vai dizer para o otimizador, usa o último plano de execução bom que você gerou, que eu vou atualizar a estatística. Quando eu terminar, eu te aviso. E aí você gera outro. Então o que acontece? O SQL Server vai atualizar a estatística, o otimizador vai gerar o plano, quer dizer, vai pegar o plano que ele já tem e vai executar a transação. Suponha que seja uma transação de 3 segundos, que agora ela levou 15 segundos. Tudo bem. Mas ela vai voltar ao normal
e a requisição foi entregue. Vamos habilitar. Ok? Esse Page Verify Checksum. Cara, suponha assim que existe uma corrupção no disco, né? Por alguma falha. E aí, o SQL Server vai ler os dados nesse local. Não vai funcionar. Mas se eu deixar essa diretiva habilitada, se der um bad block lá, ele vai tirar o dado desse bad block e vai transferir para outro. E eu não vou ter esse problema no SQL. Então, muito bem-vindo a essa diretiva. Ok? Modo Recovery Full. Tem lá o Simple, tem o Book Log, mas o Full, 100% das transações são gravadas no log. Então, se eu precisar buscar, fazer algum trabalho lá dentro, alguma restauração, eu posso fazer ponto a ponto. Então, a possibilidade de eu perder alguma coisa é praticamente remota. Então, eu quero que seja full. Ok? Read Committed Snapshot. Cara, geralmente, escrita e leitura, uma bloqueia a outra. É no lock, é um monte de coisa que a gente usa, uma bloqueia a outra. O que acontece com essa diretiva habilitada? Ela acaba com essa concorrência. Está aqui, ó. Leituras não bloqueiam escritas e vice-versa. Maravilhoso, que era essa diretiva no meu banco de dados. Accelerate Database Recovery. É para uma recuperação mais instantânea se acontecer uma coisa no banco. Às vezes acontece algum problema, o banco volta, não está no estado de uso e você vai ter que entrar manualmente para fazer alguma coisa lá e botar esse banco online novamente. Então, me interessa que isso não aconteça com a minha base. Ok? Memory Optimize TempDB Metadata. Isso aqui é genial, gente. É genial. Por quê? Os metadados da TempDB, eles são levados para a memória. Eu tenho um vídeo aí que mostra tabela e procedure criada em memória. É uma performance assim inacreditável. Desse vídeo, tem uma query de 13 segundos que quando a tabela dela está na memória, ela executa em menos de 1 segundo. Não dá para ficar criando tudo em memória, né? Nesse caso aqui, eu quero voando. Mesmo porque o que é temporário acabou a sessão, destrói, né? Memory Optimized. TempDB. Bem-vindo. Delayed Durability. Geralmente, a transação, primeiro ela confirma o log e depois ela é efetiva. Com essa diretiva, ele inverte. E se ela é efetiva primeiro, já ficou mais rápido para mim. Ok? Vamos habilitar. Parameter Sensitive Plan Optimization. Isso aí é o famoso parâmetro sniffing, né? Sniff de parâmetros. Você tem lá um procedimento que acontece sempre com uma variável básica, tá legal. Entra uma variável assim, absurdamente diferente. Ele gera outro plano e executa. Quando voltar às variáveis básicas, ele vai querer aproveitar o plano. Parou o servidor. Tem um vídeo meu também aí no canal que fala sobre o parâmetro sniffing e como é que a gente resolve isso no código. Mas aqui eu tenho a diretiva, né? Então, eu quero habilitar essa diretiva. Raw Mode Memory Grant Feedback. Aqui nós já estamos falando do aprendizado de SQL, tá? Ele ajusta a memória RAM para uma consulta. Qual a vantagem? Ele vai acabar com o steal de disk. Ok? Lentidão, falta de espaço. Então, quero habilitar. Batch Mode Memory Grant Feedback. Está mais ou menos ligado. Tá? Ele corrige se tiver falta, ele acrescenta. Se tiver excesso, ele remove. Me interessa. DOP Feedback. Está mais ou menos assim ligado com paralelismo. Né? Geralmente é dos MaxDOP 0, MaxDOP 1. Paralelismo não deu certo. A gente mexia muito nisso. Temos uma diretiva agora que pode nos ajudar com paralelismo. Tá? O CE Feedback.
chegar a estimativa de linha errada em plano de execução é um caos. Eu tenho uma diretiva agora que ela faz o quê? Ela corrige os erros de estimativa de quantidade de linha processada. Maravilha. Query Store. O SQL Store não tem como ter uma linha de inteligência sem Query Store. Porque o Query Store é o que guarda o que executou. E você também não consegue fazer um trabalho em query lenta, query que consome mais I/O, mais CPU, mais memória, sem esse cara estar desabilitado. Então, quero habilitar. Optimize SP Execute SQL. Gente, hoje em dia o pessoal não usa mais, infelizmente, são as queries strings, que é fantástica em nível de performance. Como que é? Você declara uma string, coloca todo o código SQL dentro dela. Na hora que você executa, você chama esse cara aqui. SP Execute SQL, o nome da string. E ele executa via texto. Eu quero otimizar isso. Ok. Optimize Plan Forcing. Ele vai reduzir o uso de CPU para carregar plano de execução que está fixo, né? Que vai ser reaproveitado. Pô, vai reduzir CPU? Maravilha, bem-vindo. A próxima, né? Escalar o DF inline. Usar função em query é um caos. Sempre foi um caos. Eu sempre preferi usar o SQL puro do que querer criar função. Mas aqui agora nós temos uma diretiva que vai facilitar isso. Bem-vindo. Integrated Execution TVF. Ele também é um ajuste de linhas, né, da TVF. Ele corrige um plano de execução em tempo real. O plano veio errado. Corrige. Saiu outro errado, corrige. Muita query não vai mais ser executada com plano de execução ruim. Ok. E aqui, nível de compatibilidade 160. Eu já vou até executar. O que acontece? Muita gente instala uma versão nova de SQL e traz aquela sua base antiga do 2008 para o 2025. E restaura e deixa a compatibilidade 100, achando que vai aproveitar todas as melhorias da nova versão. Esquece, isso é uma mentira que existe. Tudo isso que nós fizemos funciona se eu tiver uma compatibilidade 160. Em 100 não vai funcionar nada. Ok? E isso está cheio por aí. Pessoal, o que eu tinha para passar hoje é isso. Tá? Essa base vai ficar guardada, que na aula que vem a gente vai ver objetos dessa base também com diretivas de performance. Ok? Eu agradeço a sua atenção. Forte abraço e até a próxima aula. Hein? Valeu!